Dando continuidade à leitura do livro Crônica de um Despertar, Meu Retorno ao Além, livro esse organizado por Abel Glasser, onde Afonso nos conta o que ele passou após o seu desencarne e também a sua vivência na colônia. Na leitura anterior, vimos Afonso bem adaptado e mais receptivo, mais sociável. Fez amizade com Raquel e perceberam a grande afinidade que tinham. Solicitaram a possibilidade de unirem-se e tiveram a oportunidade de verem em suas vidas anteriores que já haviam sido um casal. O casamento não terminou bem e teriam a oportunidade de corrigir o fato. Ambos iniciariam um programa de trabalho de assistência na crosta em breve, o que os preparariam para uma nova encarnação no futuro. 12ª leitura. Queria estar sempre em estado de graça, confortavelmente instalado e dedicando-me quase com exclusividade à minha família. Jamais tive preocupação social, nem desejei voltar-me ao semelhante desfavorecido, pois achava que cada um tinha que cuidar de si. Outra concepção errônea que me envolvia era que se alguém nascia pobre ou alguma enfermidade crônica, não seria problema meu, já que não me cabia questionar os desígnios do destino. Não que com isso estivesse reverenciando a Deus, porque nele eu não acreditava. Fazia-o por mero comodismo, ou seja, que fez o mundo, seja quem for, que se preocupasse com os desafortunados. Tratei sempre de me virar, enriquecendo e com isso conquistando tudo o que almejara na infância. Tristes equívocos do meu passado, pois a vida material, não tão longa quanto eu julgara, nem tampouco tive tempo suficiente para desfrutar do patrimônio que acumulara. Outra ironia em minha caminhada é que o ser humano, e eu não fui diferente, está quase sempre insatisfeito. Há alguma coisa que está faltando, pensava naquela época. E com isso, jamais deixei de buscar riqueza material, sem que isso me acrescentasse valores morais. É certo que, dentre tantos encarnados, não fui dos piores, porque nenhum crime, ao menos na lei dos homens, pratiquei e evitava fazer o mal às pessoas que me cercavam. Entretanto, quando passei a estagiar na colônia, notei que a situação de omissão inexiste no plano espiritual. Estar indiferente ao próximo e às suas dificuldades significa de algum modo fazer-lhe mal. Em Alvorada Nova, comecei a aprender a razão da caridade. Todos temos o dever de auxiliar o semelhante, e se não o fizermos, também estaremos em débito. Logo, essa fora a minha maior falta, uma vida dedicada ao egoísmo. Ao rever Raquel, aquela a quem meu coração foi definitivamente entregue no passado, tive a nítida impressão de que perdera muito tempo na última jornada. Deveria ter seguido os conselhos de Pedro, meu caçula, ingressando no contexto da caridade e do Desculpe. E do desprendimento dos bens materiais. Tivesse agido assim, e estaria bem melhor, talvez até podendo desfrutar de um maior período ao lado da minha querida Raquel, antes de retornar à carne. Sabia que não poderia ficar em definitivo com ela na colônia, embora alimentasse no íntimo essa esperança. Iria, no entanto, trabalhar e lutar por essa oportunidade, sem desespero ou revolta. Nós acatamos a missão proposta por Caibar e decidimos desempenhá-la da melhor forma possível. Em algum tempo, chegou o instante de visitarmos pessoalmente a crosta. Apreensivos, despedimos-nos carinhosamente e partimos para locais distintos. Nossas tarefas não estavam ligadas ao acompanhamento de nossos familiares, pois não havia preparo suficiente para isso. Um parente desencarnado somente é autorizado a visitar outro no plano físico quando tem estrutura emocional e evolução espiritual compatíveis, já que deverá mais auxiliar do que prejudicar o encarnado. Aqueles que estão em desequilíbrio não recebem permissão para contatar familiares ainda em estágio material.
a fim de não prejudicá-los com vibrações desajustadas e negativas. É verdade que, vez ou outra, espíritos se ligam aos seus parentes causando-lhes algum mal, mas são entidades que não estão vinculadas a nenhum processo de reequilíbrio em colônia espiritual, vagando isoladamente pela espiritualidade em busca de conforto. Eu mesmo o fiz quando ainda seguia sem rumo na crosta, lutando para encontrar um pouco de paz logo após o meu desencarne. Assim, fui deslocado para seguir viagem a Florença, na Itália, um dos locais onde havia passado uma das melhores épocas da juventude de meus tempos vividos na crosta terrestre. Raquel seguiu aos Estados Unidos, onde igualmente viveram um bom período numa dessas encarnações pretéritas. Minha observação. Entendemos aqui que somos espíritos da Terra. Países, raças, fronteiras não são relevantes quando o assunto é trabalho espiritual. Continuando. A cidade fascinou-me. Nunca estivera antes naquela bela e antiga urbe durante a última encarnação, pois quando viajava com Elvira, fazia rotas simples e rápidas dentro do Brasil, especialmente temeroso de que minha ausência prolongada pudesse prejudicar os meus negócios. Quando ingressei nas suas estreitas alamedas que culminavam em espaçosas praças povoadas de carrinhos de bebês, pombos, arrependi-me de nunca ter saído do Brasil. Florença tinha a graça de uma cidade antiga, porém com ar gracioso e elegante. Era um museu vivo do Renascimento italiano. Cruzei o rio Arno, normalmente sereno e pacífico, dirigindo-me ao centro histórico e monumental situado na margem norte ou direita do rio. Passei pelas suas excelentes tratorias, atravessei para a margem esquerda a fim de visitar o Palácio Pitti, caminhando pelos Giardini di Mobili. Estava deslumbrado. Terminei a jornada e reconhecimento na Piazza Duomo, mundialmente famosa por sua catedral e torre de Giotto. Meus amigos, me permitam dizer que o que ele diz é verdade. Eu já estive nessa cidade e ela me encantou. Sinto que tive um passado por lá. Me perdoe a intromissão. Lembrei-me então de alguns casos de encarnados que visitavam locais na crosta onde viveram importantes e fortes emoções em vidas passadas e tiveram oportunidade de trazer de volta à mente parte de suas apagadas memórias. Novamente vou dizer, meus amigos, isso me aconteceu. Eu tive um ataque de choro no Palácio Pitti, que eu não sei por que chorava, mas eu chorei muito, impressionando quem estava ao meu lado. Desculpe mais uma vez por minha intromissão. Continuando. Rubião acompanhava-me e explicou que ao voltarmos a locais onde vivenciamos fortes emoções, em alguma vida pretérita, podemos ter reavivadas essas emoções, além de algumas lembranças. Não havia dúvida de que isso estava ocorrendo comigo em Florença. Com um tato, meu orientador mostrou-me alguns dados que também o colocavam nessa cidade italiana séculos antes. Fiquei lisonjeado, a princípio, por ter vivido um dia na mesma localidade que o mentor. Porém, a minha alegria logo foi cortada, quando soube que, naquela ocasião, estivemos juntos, mas amigos não fomos. Ao contrário, tivemos muitas divergências. Soube ainda que voltara outras vezes a Florência para resgatar e sanar os males que havia praticado. Talvez por isso é que, revendo a cidade, emocionou-me de fato. Fui levado a um grande hospital e Rubião esclareceu-me qual seria a minha missão. Deveria estar ao lado dos doentes solitários, que não fossem visitados e não tivessem o apoio de seus familiares, a fim de dar-lhes amor e suporte. A responsabilidade era imensa, imaginei, e se não fosse capaz de vibrar suficientemente amor a eles, teria condições de preencher-lhes a solidão? Como iria fazê-lo se eles não conseguiam me enxergar? Atento às minhas dúvidas, o mentor explicou-me que um espírito pode auxiliar um encarnado desde que tenha vontade e dedicação. Basta concentrar-se e preencher o coração com amor. É tão simples, dizia ele, que muitos não conseguem fazer. No mais, esclareceu-me que não deveria estar preocupado em ser ou não notado pelos enfermos.
Alguns até que iriam perceber a minha presença, pois a mediunidade é inerente a todos os encarnados, mas outros não o fariam, o que não deveria ser obstáculo à minha atuação. O fato de receberem amor e a minha companhia poderia não sanar a solidão aparente da qual padeciam, mas com certeza iria sanar o vazio de seus espíritos. Confiantes, após o suporte que havia recebido, dirigi-me ao hospital. Encaminhado ao setor onde deveria permanecer, logo notei tratar-se da ala dos doentes, um estado terminal. O choque foi evidente a Rubião, não se deixou impressionar. Voltou-se a mim e proferiu: Tenho convicção plena, meu caro Afonso, que você saberá cumprir o seu trabalho com perfeição. Que Jesus o ilumine até breve. Em poucas foram as palavras, mas o amor que ele vibrou invadiu meu âmago. Emocionado, entendi o que significava uma vibração de amor. Aproximei-me com cautela dos enfermos. Inexperiente, temia que eles pudessem perceber a minha presença com facilidade. Se assim acontecesse, não saberia como agir. O temor logo foi embora, pois eles estavam inertes em seus leitos e mal conseguiam abrir os olhos. Quando cheguei realmente perto de um dos mais velhos, notei que havia duas figuras sobrepostas na cama hospitalar: o corpo físico e ao seu lado o espírito, ambos inertes e aparentemente inconscientes. Não me deixei levar pelo desânimo e segurei-lhe a mão. Percebi pela placa de identificação colocada no leito que se chamava Gino. Faltava-me certeza no sentido de saber se estava tocando a mão material ou a do perispírito. Comecei a orar por sua recuperação. Em poucos minutos, como que assustado, ele acordou. O seu espírito não voltou a entrelaçar-se firmemente no invólucro físico. Quem está aí? Indagou em voz alta. Nenhum doente no quarto que dividia respondeu. Fiquei preocupado, quase em pânico, pois não sabia como agir. Ao tocá-lo, ele reagiu, embora eu não soubesse acalmá-lo naquele momento. Minha única reação foi tentar conversar, ainda que ele não me ouvisse. Disse-lhe da necessidade de ter calma e resignação, bem como que eu era um amigo que ali estava para ajudá-lo a recuperar-se. Iria ficar com ele até que estivesse em melhor estado. Ah, é você, concluiu o enfermo. Imaginei que estaria sonhando acordado, pois Rubião me havia dito que eles não iriam, na maioria das vezes, perceber a minha presença. Como o Gino estaria agindo de modo diverso? Pensei. Fiquei ao seu lado, impassível e controlando as minhas emoções. Fale comigo, continuou, pois eu sabia que você iria chegar. Como é seu nome? Resolvi responder. Parece que fui ouvido, pois ele prosseguiu. Afonso, disse ele, é bom saber que minhas preces foram atendidas. Eu sou médium e pedi muito que o meu mentor pudesse estar ao meu lado nessa minha fase final. Estaria sendo confundido com o mentor? Indaguei. Ainda assim, reiterei que ali estava para ajudá-lo, mas não sabia se era ou não seu mentor. Enquanto eu falava, Gino parecia captar as minhas palavras mentalmente. No quarto, reinava um silêncio absoluto, que só era cortado quando ele fazia suas indagações. Sabe, meu amigo, não me importa se você é ou não meu mentor. Fico muito contente em tê-lo comigo, pois sinto-me sozinho. Meus filhos já não me visitam. Perdi minha esposa há algum tempo. É difícil a situação de quem está para morrer, pois somos considerados um problema para nossa família. Até parece que sempre fui assim, um doente. Eles gostavam da minha companhia quando a saúde me acompanhava, e agora, enfermo e desenganado, não me querem mais por perto. É muito triste terminar assim. Compreendo, Gino, mas não carregue consigo qualquer rancor. Não os culpe. Talvez eles não saibam exatamente o que estão fazendo. Gostaria de poder ajudá-lo, mas não posso sair daqui para jornadas externas. Você deve entender que a sua vida não está terminando, como disse. Veja o meu caso. Depois da sua morte, o que está reiniciando a verdadeira caminhada. Por ser espírita, Afonso, eu sei disso, mas ainda assim não consigo conformar-me com o abandono a que fui submetido. Necessito sentir-me amado e acho que todos nesse quarto têm a mesma carência. A pessoa enferma normalmente é desprezada por muitos,
Mas será que esses não sabem que um dia poderão também estar na mesma situação? Talvez sim, talvez não. Eles, no entanto, quando agem desse modo, estão evitando pensar sobre o assunto. Não gostam nem mesmo de supor que poderão adoecer e morrer. De regra, o materialismo os corrompe nessas horas difíceis. Expliquei, tomando como exemplo o meu próprio caso. Eu fiquei surpreso comigo, pois transmitia conceitos que há algum tempo me eram totalmente desconhecidos. O amadurecimento espiritual, como me haviam dito, parecia estar chegando. Gino prosseguia em suas reflexões. Ah, soubesse eu que estaria nessa situação alguns anos antes e não teria deixado um tostão para aqueles ingratos. Jogado no hospital público, sem visitas e atenção, agora só tenho você ao meu lado. Não diga isso, Gino. Seus filhos um dia irão perceber o que fizeram de errado e tenho certeza tentarão sanar esse mal. Não tenha pensamentos revanchistas. Continue vibrando somente amor nessa difícil fase de sua vida. Mas o que adianta para mim que eles percebam o mal que estão fazendo quando eu já estiver morrido? Preciso de atenção agora, não depois. Não é verdade. Posso lhe garantir que estou dizendo por experiência própria. Quando desencarnei, fiquei vagando sem rumo muitos anos, até que contei com a ajuda de meu filho caçula, o único que ainda pensava e orava por mim. É muito importante para nós sentirmos o amor proveniente daqueles que nos cercam na crosta, seja no leito de morte ou quando já estivermos no plano espiritual. Gino não respondeu. Acho que precisou de algum tempo meditando sobre o que lhe falei. Afonso, gostaria que você atendesse também aos meus companheiros de quarto. Aquela senhora ali no canto jamais recebeu uma só visita. Creio ser ela solteira e sem filhos. Voltei-me de imediato para a pessoa que me estava sendo indicada. Era uma senhora de seus 45 anos, quase da mesma idade que eu tinha quando desencarnei. Ela estava apática, olhando fixamente para o teto do quarto. Parecia não estar ouvindo as colocações de Gino, ou não me importava com elas. Ao aproximar-me e segurar-lhe a mão, não obtive a menor reação. Permaneceu inerte. Orei com fervor e fiquei algumas horas ao seu lado. Nada, nem mesmo a sua feição mudou. Impressionado com o rigor de seu espírito lhe impunha, não me deixei esmorecer, pois se havia conquistado a atenção de Gino, poderia também fazê-lo com ela. Do outro lado do quarto havia mais 2 leitos. Num deles estava um rapaz, que não deveria ter mais do que 20 anos. No outro, um senhor bem idoso, creio que mais velho que Gino. Todos naquele aposento estavam desenganados. A medicina material lhes havia tirado o alento de sobreviver. Enquanto aguardavam o momento fatal, poderiam ou não refletir sobre a vida que estavam tendo e alterar o comportamento emocional. Talvez, em fase derradeira, todo encarnado pode nutrir bons sentimentos. Se ao invés disso privilegiar a revolta, o rancor, tende a agravar o seu reingresso no plano espiritual. Muito lindo esse capítulo, não é, meus amigos? E sempre nos ensinando o comportamento que devemos ter para que os problemas sejam menores e as alegrias maiores. Um abraço, aguardo os comentários de vocês. Até mais.